aí, pessoal, tudo bem com vocês? Após a modelagem do banco de dados, no qual a necessidade de definição de quais entidades, atributos, relacionamentos, tipos de dados e restrições em que o mesmo deve conter, fica relativamente fácil implementá-lo no sistema gerenciador de banco de dados, o qual irá gerenciar os dados a serem armazenados, ou seja, banco de dados modelado na teoria, agora vamos para a prática. Para realizar a implementação do modelo de banco de dados, assim como manipular esses dados, inserir, alterar, excluir dados, nós utilizamos uma determinada linguagem, sendo que a mais conhecida e padronizada para praticamente todos os bancos de dados corresponde à linguagem SQL, do termo Structured Query Language. A linguagem SQL, pessoal, foi desenvolvida justamente para trabalhar com a manipulação de dados em banco de dados e tornou-se um padrão internacional de acesso e manipulação desses dados. Então, uma vez que os dados estão modelados, nós partimos aí para a operação desses dados que irão se tornar persistentes dentro de um sistema de gerenciamento de dados. E esse vai ser o tema principal da nossa aula. Vamos lá? Bem, pessoal, como nós falamos então, na nossa última aula, nós vamos falar um dos temas mais importantes da nossa disciplina, tá? Que vai ser a linguagem SQL. A gente vai entender aí o que significa essa linguagem, qual a necessidade de se utilizar dentro da operação de um banco de dados, como funciona a sintaxe, né? E a gente vai ver que essa linguagem ela se subdivide em várias categorias de comandos, né? São comandos para definição de dados, para modelagem de dados, para controle de dados e para controle também de transações, tá? Por fim, nós vamos ver aí, nós vamos fazer um acesso a uma tabela de dados e fazer algumas consultas e tudo mais para que vocês possam entender na prática como funciona a utilização dessa linguagem aqui, tá bom? Bom, gente, as cláusulas mais famosas, né, da linguagem SQL são essas aqui, ó, select, o from e o where, né? São cláusulas, são comandos que a gente vai entender para que serve e como funciona cada uma delas. Tá, gente? Beleza. Bom, então tá. Então, se a gente recapitular aí todas as nossas aulas, nós fizemos a modelagem do banco, construímos lá todos os atributos, todas as entidades do nosso banco. Em seguida, nós fizemos a relação entre todas as entidades, definimos qual atributo é chave primária, qual chave estrangeira, construímos o modelo de dados. Então, e agora? Depois da modelagem, né? Depois da modelagem, pessoal, nós vamos, por fim, construir o banco de dados em termos computacionais, ou seja, a gente vai pegar aquele modelo que até então está no papel, até então ele existe de uma forma conceitual, e a gente vai transformar aquele modelo de fato num banco que seja capaz de armazenar e distribuir informação, tá? Então a SQL, gente, é uma sigla que vem aí das palavras em inglês, né? Structured Query Language, que é a linguagem estruturada de consulta, tá? A SQL, gente, ela foi desenvolvida também na década de 70, tá? A década de 70 foi muito importante para a evolução e desenvolvimento dos bancos de
manipulação de dados, comandos de transação e controle de dados, tá? Então a SQL vai ser como que o braço onde a gente pode operar todo o banco de dados que uma vez foi modelado e foi definido, ok, gente? Bom, vamos começar pelos comandos DDL. Comandos DDL são para criação ou definição de dados em um banco de dados, tá? Então, através dos comandos DDL é que a gente cria as estruturas de dados que vão armazenar as informações do nosso sistema, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, nesse exemplo, o que está acontecendo? Eu estou utilizando um comando de criação que é o create table. Olha para vocês verem, create table. O que a gente está criando ali? Create table, né? A gente está aqui definindo a criação de uma entidade ou de uma tabela, no caso TB cliente, né? Bom, quais serão os atributos que a tabela cliente terá? Quais terão, né? Quais os atributos que a entidade cliente terá? Então vamos lá. O código do cliente, ou click código. Esse código ele vai ser do tipo de dados inteiro. E ele não vai poder ser nulo. Not null. Agora, o que é not null? O que é integer? Gente, são comandos próprios da linguagem SQL, tá? Então quer dizer que eu vou ter que memorizar tudo isso aí? Bom, tudo não, mas pelo menos o básico seria bom que você memorizasse. Mas não se preocupe nesse primeiro momento. A partir do momento que a gente começa a utilizar a linguagem SQL na prática, naturalmente você vai memorizar os comandos, tá? Tranquilo isso aí. Bom, então tá. Nós estamos definindo aqui uma entidade chamada TB cliente. E aqui estão os atributos dessa entidade, né, gente? Nós definimos o código, nós estamos definindo aqui o nome, na qual vai ser um tipo de dados alfanumérico de 60 caracteres e também não pode ser nulo ou branco. Nós definimos o campo CLI-RG, que vai ser alfanumérico também, que vai armazenar 15 dígitos. 15 dígitos é mais que suficiente para armazenar o RG, né, gente? Também não vai poder ser nulo. Nós temos CPF, que vai ser aqui no caso alfanumérico com 15 dígitos, também não pode ser nulo. Nós vamos ter aqui o atributo sexo, que vai ser uma única letra, um caractere ali alfanumérico, mas vai ser só de uma letra, né? É M para masculino, F para feminino. Também não nulo. E por fim, eu estou especificando que nessa entidade, nessa tabela de clientes, quem vai ser chave primária? Vai ser o campo click código. Então esse campo aqui está definido como chave primária dessa tabela ou entidade. Tranquilo, gente? Então o que foi isso tudo que a gente fez aqui? Nós fizemos um comando SQL para a criação de uma tabela, ok? Mais tarde, pessoal, nós faremos aqui esses comandos na prática, tá? Para vocês entenderem como funciona. Bom, então vamos lá. Outros comandos que a gente pode utilizar na definição de dados. Então, olha só, modificar colunas. Eu tenho aqui o comando alter table. Tá? Eu vou alterar uma tabela. Qual tabela? TB cliente. O que eu vou modificar? Eu vou modificar o campo daquela tabela CLI phone
para que ele seja varchar e para que ele suporte 18 dígitos e que não seja mais nulo, né? Bom, eu posso também dropar colunas. O que é dropar, gente? Acaba sendo uma gíria, né? Mas dropar significa eliminar, excluir uma tabela ou entidade de um banco de dados, tá? Então, olha para vocês verem. Eu posso, inclusive, excluir uma coluna ou uma tabela inteira. A gente vai ver aí daqui a pouco como que a gente faz isso. Mas olha só. Altere a tabela TB cliente, excluindo, né, drop, a coluna CLI fone. Então, esse comando aqui, o que vai fazer? Vai basicamente excluir a coluna CLI fone da tabela cliente, tá? Aqui nós vamos marcar as colunas como não utilizadas. O que é isso? Essa coluna ela não vai ser utilizada no banco. Então eu vou alterar tabela TB clientes. Vou configurar o set como unused ou não utilizada, tá? Unused ou não utilizada, a coluna CLI fone. A partir desse momento, essa coluna fica inutilizada. Ninguém pode armazenar nenhuma informação nessa coluna aí, tá, gente? Bom, pessoal, nós temos aqui também mais comandos DDL, né? Nós podemos adicionar colunas, né? Alter table, alterar a tabela TB cliente. Qual alteração vai ser feita? ADD, que é adicionar uma coluna nova, né? Clifone, que vai ser alfanumérico com 14 dígitos e que não vai ser nulo. Não vai ser nulo. Nós podemos renomear colunas de uma tabela, tá? Alterar tabela. Qual tabela? TB cliente. Qual operação? Renomear. Qual coluna? Coluna CL fone. Para quê? Essa coluna vai chamar o que agora? To click telefone. Então ele vai pegar a tabela TB cliente, vai renomear a coluna clifone que pertence a TB cliente, né, para click telefone, tá? E se você quiser também, você pode definir todas as tabelas do banco ou uma tabela específica como somente leitura, né? Alterar tabela TB cliente com permissão leitura somente, read only, tá, gente? Então aqui o que nós estamos falando? Comandos de definição de dados, tá? Bom, e os comandos de manipulação de dados? Nós definimos os comandos de definição de dados são para preparar, gente, a estrutura que vai receber as informações no banco de dados. Então são os comandos DDL que vão preparar essa estrutura. E os comandos DML são os comandos que vão manipular os dados dentro dessas estruturas. Por exemplo, eu vou inserir, remover ou editar dados dentro da estrutura que foi definida previamente, tá? Nesse caso aqui, os principais comandos de definição de dados são esses aqui, ó. Insert, update, delete. Que tem também o set, né? Então olha para vocês verem como que é tranquilo, olha. Inserir onde? Na tabela bairro. Quais colunas ou atributos? Código, descrição. Quais valores? Valores 1 e valores centro, tá? Ah, mas como é que eu sei? Olha aqui, gente. 1 está ligado ali. Centro
está ligada aqui. Ok? Nesse caso, foi feita uma operação de inserção. Foi inserido na tabela bairro os valores 1 e centro. Tá? Então, olha só, inserção de dados, edição de dados ou exclusão de dados. Então, vamos lá, como que eu faço para atualizar um funcionário? Olha só, update, atualizar tabela funcionário. Atualizar o que dentro da tabela de funcionário? Update, tabela funcionário, set, ou seja, atualizar salário com o valor 2.000, onde o código do funcionário seja 10. Seja 10. Tá? Então, o que esse comando faz? Ele pega a tabela funcionário, coloca o salário de R$2.000 para aquele funcionário cujo código seja 10. Então, update, para selecionar a tabela funcionário. A gente faz o update, em seguida seleciona a tabela, configura o valor e coloca o parâmetro de definição para você especificar qual funcionário vai receber esse aumento aqui, tá? Gente, se nós não especificarmos aqui nesse caso qual funcionário que vai receber o aumento, é perigoso que todos os funcionários recebam esse aumento. Então é preciso especificar onde aquela operação vai ser realizada, tá? Por fim, nós temos um comando de exclusão de dados, deletar dados. Simples. Delete. De onde que vai ser deletado? Deletar from, né? Delete da tabela cliente, ou seja, delete da tabela cliente, onde código do cliente seja 5. O que é isso, gente? Delete da tabela cliente o cliente cujo código seja 5. Entenderam, gente? Então é bem simples, né? Bom, eu posso também selecionar dados a partir de um banco de dados que já esteja cheio, que tenha informação e eu possa recuperar esses dados, tá? Que já esteja populado, que já esteja preenchido. Então, olha para vocês verem. Selecione as colunas código, nome e salário. De onde? Da tabela funcionário. O que essa consulta aqui, gente, vai me retornar? Ela vai me retornar a relação completa da tabela funcionário, tá? Da tabela funcionário aqui. Bom, pessoal, nós temos também linguagem de controle de dados ou comandos DCL. Para que serve o comando DCL? Basicamente para permitir ou revogar permissões de usuários, tá? Então, os comandos básicos que nós vamos utilizar vai ser o grant e o revoke. O grant para garantir permissão para o usuário e o revoke para revogar a permissão de usuário. O que é revogar? Remover a permissão de usuário, tá? Nesse modelo aqui, nós estamos aqui garantindo a permissão de criar tabelas, create table, vocês estão vendo aqui? Isso aqui, gente, é uma sintaxe da própria linguagem SQL, tá? Você tem que seguir esse padrão, senão não vai funcionar. Então, garantir permissão de criar tabelas, create table, on user, ou seja, para o usuário José. Aqui nós vamos o que? Revoke, revogar a permissão de criar a tabela para o usuário José, tá? Nesse caso aqui, gente, esse exemplo, vocês podem perceber aqui uma tela de administração de banco de dados, onde nós temos aqui os usuários e nós temos aqui as permissões, né? Permissão para criar, permissão para selecionar dados, permissões para inserir, para atualizar,
para deletar e para excluir, drop, tá? Então aqui no caso do admin a gente clicou com o botão direito e tem aqui a permissão revogar, ou se fosse o caso, a permissão garantir acesso, tá? Então a linguagem de controle de dados ela serve basicamente para controlar quais usuários do banco de dados têm acesso a quê. Lembrando que um banco de dados em geral tem usuários que têm permissões específicas para cada área do banco de dados, né? Imagina um banco de dados aí de clientes. Então, um cliente não pode ter permissão aos dados de outro cliente, mas o gerente de vendas pode ter acesso a todos os clientes. Então, a partir daqui você garante ou revoga essas permissões de acesso às informações através da linguagem de controle de dados aí. Por fim, pessoal, nós temos os comandos DTL, que são pouco utilizados, mas é importante a gente saber que eles existem, tá? Os comandos DTL são para controle de transação de dados. Ah, Eduardo, o que é isso? Uma transação, gente, é quando ocorre uma determinada operação no banco de dados, onde o banco passa de um estado para outro estado, tá? Passa de um estado para outro estado. Um estado A para um estado B. E esse estado B, ele é diferente do estado A, porque a partir de agora esse banco ele tem novas informações, ou então informações editadas, né? Então, uma transação é quando ocorre, uma transação acontece quando ocorre a inserção, a edição, a atualização, né, ou exclusão de dados de uma determinada entidade, tá? Então aqui nós temos um exemplo bem tranquilo para a gente entender. Tá aqui, ó. Nós fizemos aqui um select na tabela vendedor. Então, ao fazer select vendedor, o que o sistema traz para nós? Traz isso aqui, ó. Traz para nós todos os vendedores. Então, o que isso aqui significa? Selecione asterisco, né? Todos, selecione todos da tabela vendedor. Então, o que ele fez? Foi lá na tabela vendedor, pegou todos. E aqui, gente, nós temos aqui uma transação, ó. Olha a transação aqui, ó. Essa também é uma transação, assim como essa aqui, tá? Qual é a diferença? Vocês estão vendo aqui que existe aqui um begin, tran e aqui um rollback. Esses dois delimitadores aqui, pessoal, esses dois delimitadores aqui, ó, esse e esse, são comandos DTL. Então, o que eles fazem? Eles, basicamente, eles controlam a execução da transação, tá? Existe uma propriedade, gente, relacionada às transações, que fala o seguinte: uma transação ela só pode ser executada por completo. Ela não pode ser executada pela metade. Por exemplo, nesse caso desse comando aqui, ó, inserir na tabela vendedor, campo nome e sobrenome, os valores teste 1 e teste 1. A transação ela não pode fazer só essa parte e depois só essa, né? Então não funciona. Por quê? Existe uma propriedade que nós chamamos de atomicidade. Uma transação ela é atômica. Por que atômica? Ela é indivisível, né? O átomo não é até então indivisível. Então nós falamos que a transação é atômica, ou seja, ela é indivisível. Ou ela executa por completo, todinha, né? O comando é executado por inteiro, ou simplesmente não é executado, tá? Então ela não existe a possibilidade de uma transação ser executada pela metade. E esses comandos transacionais aqui, ó,
eles estão falando que a transação vai iniciar, begin, né? Vai iniciar agora, tá aqui o comando, e logo abaixo eu tenho rollback. O que esse rollback faz? É o mesmo efeito que Ctrl Z, tá? O mouse aqui tá dificultando um pouco aqui, mas aqui só para vocês enxergarem aí. Esse rollback, basicamente, ele serve para desfazer a transação, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Iniciou a transação, inseriu na tabela vendedores esses dados e logo abaixo desfez a transação. Então esse vendedor ele nunca chegou a ser inserido no banco de dados, porque a transação foi suspensa, tá? Isso aqui só para mostrar para vocês para que serve uma linguagem de transação de dados. Então, para a gente basicamente controlar esses dados, tá? Nesse exemplo de baixo aqui, gente, ó, nesse exemplo de baixo, nós temos um delimitador de transação diferente. Olha, a transação se inicia aqui, ela compreende esses comandos aqui, e no final eu vou ter um comando chamado comando commit. O comando commit é o comando que salva, para salvar. E o comando rollback é o comando para desfazer, tá? Então eu falo assim, se o usuário não preencheu o CPF, vou utilizar rollback, que vai desfazer a transação. Agora, se está tudo ok, tudo preenchido, vou utilizar o comando commit para efetivar a transação no banco de dados, ou seja, guardar aquelas informações dentro do banco de dados. Bem, pessoal, então é isso. Vamos dar uma resumida nessa nossa última aula. Nesse capítulo, você pode avaliar como funciona a estrutura da linguagem SQL, utilizada para a construção e manipulação de bancos de dados. É importante que você tenha em mente a separação entre os comandos que possuem particularidades. Lembre-se que comandos DDL são para serem utilizados na construção dos modelos de dados. Já os comandos DML são para manipulação desses dados num banco de dados já criado, já existente. Comandos DTL auxiliam na manipulação dos dados, indicando início e fim de transação, e permitem que alterações sejam desfeitas nesses dados aí, tá ok? Por fim, comandos DCL são utilizados para controle de permissões de acesso e manipulação de dados e do banco em si, dadas as permissões de usuários, tá? Então, vocês puderam perceber, pessoal, que a utilização da linguagem SQL é essencial para que a gente possa construir e manipular os dados, uma vez que aquele banco de dados já tenha passado por um processo de modelagem, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Desejo a vocês votos de sucesso e realizações, um excelente curso e façam bastante proveito. Tchau, tchau e até breve.